Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sejam bem-vindos, irmãos e irmãs do Carmelo Secular e todos que nos ouvem. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Hoje, 25 de fevereiro, segundo domingo da Quaresma, iremos meditar o Evangelho de Marcos, capítulo 9, versículos de 2 a 10, que narra a transfiguração de Jesus. O Evangelho diz assim: Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou sozinho a um lugar à parte, em uma alta montanha, e transfigurou-se diante deles. Suas roupas ficaram tão brancas e brilhantes que nenhuma lavadeira poderia alvejar. Apareceram Elias e Moisés e estavam conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: Mestre, como é bom ficarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que dizer, pois estavam todos com muito medo. Então apareceu uma nuvem e os encobriu com sua sombra. E da nuvem saiu uma voz: Este é o meu filho amado, escutai o que ele diz. E de repente, olhando em volta, não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus com eles. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O acontecimento se deu no cume de uma montanha. Na Bíblia, o cume de uma montanha tem significado muito importante. No Monte Arará, nós temos a história de Noé e o dilúvio. Temos no Monte Moriá o sacrifício de Abraão com Isaque. Nas montanhas, Deus aparece. São as teofanias, que são manifestações naturais de Deus. Os judeus já sabiam disso, e quando Jesus levou Pedro, Tiago e João, eles já sabiam que algo especial iria acontecer. Mas no lugar de Deus descer do céu e dar os 10 mandamentos a Moisés, Jesus se transfigura. Jesus mudou sua aparência diante deles e suas roupas ficaram intensamente brancas. Sua face tornou-se luminosa. Marcos aqui dá um vislumbre de sua glória, que está escondida em sua aparência humana comum. Jesus revela sua identidade divina na sua humanidade. Moisés e Elias tiveram experiências de teofania. Deus se revela a eles no alto de uma montanha no Monte Sinai. Em Êxodo, capítulo 33, versículos 18 a 20, Moisés sobe a montanha e diz: Mostra-me vossa glória. E Deus diz a ele: Não poderás ver a minha face, porque ninguém pode me ver e permanecer vivo. Quando Elias subiu à caverna para se encontrar com Deus, ele cobriu a sua face, porque sabia que não poderia ver a face de Deus e permanecer vivo. Agora, na transfiguração, eles aparecem conversando com Cristo, que tem toda a glória de Deus, mas que se fez homem. O desejo de Moisés e Elias de ver a face de Deus encontra realização na encarnação. Deus agora possui uma face humana. Pedro diz: Mestre, é bom estarmos aqui. Jesus aqui está revelando sua identidade divina, mas Pedro só pensa nele mesmo quando diz: é bom estarmos aqui. E Marcos explica o porquê dessa reação de Pedro. Estavam com muito medo. Ele estava tendo uma reação que todos tiveram quando tiveram uma teofania na Bíblia.
uma reação de medo, de estupor, diante da majestade de Deus. Vejamos aqui o que nos diz a primeira leitura, que está em Gênesis, e nos fala do sacrifício de Isaque por seu pai Abraão. Deus disse a Abraão: toma teu filho Isaque, a quem tanto amas, dirige-te à terra de Moriá e oferece-o em holocausto sobre um monte que eu te indicar. Aqui Deus testa a fé de Abraão. O que Deus quer ver aqui é se Abraão confiará nas suas ordens, mesmo que pareçam inexplicáveis. Deus pede a vida de seu filho Isaque, mesmo tendo prometido a ele uma descendência maior que as estrelas do céu. Deus nunca havia feito isso nas Escrituras, nunca havia pedido um sacrifício de uma vida humana. Mas Deus pediu essa prova porque Deus estava preparando o mundo para o sacrifício do seu amado Filho Jesus Cristo. Moisés prefigurou a crucificação 2000 anos antes dela acontecer. E aqui nós temos 5 prefigurações. Na primeira prefiguração, o pai Abraão oferece seu amado filho em sacrifício e Deus oferece seu amado filho também. A segunda prefiguração, Isaque carrega a madeira do sacrifício ao cume da montanha e se deita para ser sacrificado. E Jesus carrega o madeiro da cruz e sobe ao Monte Calvário, se deita no madeiro para ser pregado na cruz, para ser sacrificado pelos pecados do mundo. A terceira prefiguração, Deus diz a Abraão: por que tu fizestes isso? Todas as gerações serão abençoadas. Em Cristo, isso acontece na cruz, quando o madeiro da cruz é levantado com ele e morre. Na quarta prefiguração, Isaque é salvo do sacrifício e Deus providencia o substituto, um carneiro preso no espinheiro pelo chifre, que é a prefiguração de Cristo coroado de espinhos. Ele iria ser sacrificado no lugar de Isaque, para que o mundo seja sacrificado. Na quinta prefiguração, vamos olhar para a montanha em Gênesis 22, que deixa claro que Isaque ia ser sacrificado no Monte Moriá. Mais adiante, em 2 Crônicas, capítulo 3, versículo 1, temos outra referência ao Monte Moriá, quando o rei Salomão começa a construir uma casa para o Senhor em Jerusalém. Em outras palavras, Abraão oferece o sacrifício de seu filho na mesma montanha onde Jesus irá sacrificar sua vida pelos pecados do mundo. Há aqui uma conexão geográfica, é na mesma montanha em Jerusalém. É um paralelo poderoso. Deus mostra em Abraão o que realizaria no Novo Testamento. De fato, ele já planejava isso desde toda a eternidade, mas usa da história humana para nos ajudar a ver as realidades celestes, para que entendêssemos o que havia acontecido com Jesus. A história do sacrifício de Abraão é a história da nossa salvação. É para que entendamos que o cristianismo não é uma religião inventada por homens, mas divinamente criada por Deus. O Salmo 115 diz: andarei na presença do Senhor, junto a Ele na terra dos vivos. Como é preciosa a Deus a morte dos seus santos! Apesar dele descer do monte da transfiguração para ir ao Monte Calvário, ele vai mostrar que a história não termina com sua morte, mas é feita nova com sua ressurreição. Assim, a igreja nos enche de esperança.
Para meditar essa liturgia de hoje, é preciso se colocar na história da salvação e ver-se nela. Toda a história da salvação foi para cada um de nós. Deus se revelou. Deus que se revela diante de nós, nos convidando ao abandono e confiança nele, assim como Moisés. Neste abandono, encontraremos o céu aqui na terra, pois já prefiguramos esse céu, pois em Cristo já nos tornamos capazes. É preciso subir ao cume da montanha e enfrentarmos os medos. Deus deseja se revelar a cada um de nós. Somos chamados a nos transfigurarmos em Cristo. São João da Cruz nos ensina: confia em Deus, pois Ele não abandona os que o buscam com simples e reto coração. Não lhes deixará de dar o necessário para o caminho até conduzi-los à clara e pura luz de amor. Feche seus olhos e ore pedindo a Deus a confiança de Moisés. Que o Espírito Santo esteja fortalecendo sua vida e sua fé. Neste tempo quaresmal, busque reconhecer a face de Deus no irmão, na sua oração e especialmente na Eucaristia, onde Deus se revela e se baixa a nós. Não temas. O caminho do jejum, esmola e oração é o caminho que o levará ao encontro desse Deus que o conduzirá à clara e pura luz do amor, que o transfigurará e fará a metanoia em sua vida. Oremos. Ó Deus, que nos mandastes ouvir o vosso Filho amado, alimentai-nos com a vossa palavra, para que, purificado o olhar de nossa fé, nos alegremos com a visão da vossa glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bendigamos ao Senhor, demos graças a Deus.